Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com variáveis aleatórias, essa é a segunda parte da aula, tá? A gente vai fazer uma revisão rápida daquilo que a gente fez na aula passada e a gente vai começar com algumas distribuições discretas interessantes. A gente vai trabalhar com algumas distribuições, a gente vai mostrar as propriedades, alguns exemplos e vamos mostrar também um pouquinho de qual que é a cara dessas distribuições, né? Então, na aula passada, a gente viu o que era uma variável aleatória. Né? Basicamente, uma variável aleatória é uma função cujo domínio é o espaço amostral e cuja variação é o conjunto dos reais. Né? A gente viu também que a definição formal é um pouco mais trabalhada, mas falamos que, para efeitos da nossa aula, essa definição era suficiente. Né? Vimos algumas propriedades, por exemplo, se x é uma variável aleatória e k é uma constante nos reais, então k vezes x era também uma variável aleatória, x ao quadrado, por exemplo, era também uma variável aleatória, e no geral qualquer função contínua g de x é uma variável aleatória. Né? Vimos outra definição importante, que era a função de distribuição ou distribuição acumulada, que basicamente é a probabilidade acumulada, né, até aquele ponto x. Essa função de distribuição tem algumas propriedades interessantes, né, tem algumas características interessantes. Por exemplo, se o x for para menos infinito, a distribuição acumulada em x é zero, e se ele for para mais infinito, é 1. Né? Vimos também que ela era contínua à direita, vimos alguns gráficos, né, que ilustravam esse fato. Vimos que ela é na decrescente, quer dizer, f de x é menor ou igual do que f de y, sempre que x for menor ou igual do que y. E vimos que, quando a gente está interessado numa probabilidade, né, que está entre dois valores, basicamente isso daí era igual a acumulada ATB menos acumulada AT1A, com um menos lá em cima. Né? E esse menos lá em cima significava o quê? Era o maior valor possível que ele está em x, que é menor do que aquele valor A. Né? Vimos também esperança e variância. Definimos a esperança de uma variável aleatória discreta dessa forma aqui. Né? Basicamente, a gente está somando os produtos do valor, de cada um dos valores que x pode pegar, multiplicado pela probabilidade de x pegar esse valor. Né? A gente soma tudo isso. Né? E a variância era basicamente cada um dos valores menos a média, né? A média é a esperança, tudo isso quadrado, multiplicado pela probabilidade de x acontecer. Né? E o desvio padrão era simplesmente a raiz quadrada da variância. Né? Vimos algumas propriedades e vimos também uma definição interessante, que a definição de esperança não era apenas para x. Na verdade, a gente tem uma função h de x, a esperança desse h de x pode ser definida também como a somatória dos valores de h de x, né, multiplicado por cada uma das probabilidades dos x, e a gente soma tudo isso e tem o valor esperado de h de x. Né. Uma propriedade interessante de esperança era que se y era ax mais b, a esperança de y ia ser igual ao quê? A multiplicado pela esperança de x mais b. Dá para mostrar que a variante de x ela pode ser também escrita como a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Basicamente é a esperança do segundo momento menos o quadrado do primeiro momento. Né? E essa é a propriedade de variância, que a variância de ax mais b ela é a quadrado multiplicado pela variância de x. Né? A gente viu tudo isso. Eu ia provar isso hoje, mas a aula de hoje tem muita coisa, então eu vou deixar talvez para provar no caso contínuo. Mas antes disso eu vou enunciar alguns teoremas aqui. Eu não vou provar eles ainda, eles vão ser provados lá para frente, mas eu vou enunciar eles porque eles vão ser utilizados em algumas demonstrações, tá?
É, x1, x2 até xn são variáveis, todas elas com variância infinita e que existe a variância, né? Então a esperança da soma vai ser igual à soma das esperanças. Falei variância, não sei. A esperança da soma é igual à soma das esperanças. E se x1, x2 até xn são variáveis aleatórias independentes e todas têm variância infinita, então a variância da soma é igual à soma das variâncias. É importante notar que esse segundo teorema ele só é verdade porque as variáveis aleatórias são independentes. Né? Eu sei que não defini ainda o que é independência, mas eu vou definir aqui rapidão. Duas variáveis aleatórias x e y são independentes se isso daqui acontece. Né? Se a probabilidade de x menor ou igual a que x e y ser igual a menor a que x y é igual a probabilidade de x menor ou igual a que x multiplicado pela probabilidade de y menor ou igual a que y. E logicamente que essa definição pode se estender para n variáveis aleatórias. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, vocês não precisam se preocupar, porque isso vai ser abordado, se não me engano, na semana 10, tá? Mas eu só estou definindo para utilizar esses teoremas mais para frente. Então, dito isso, com aquela revisão da aula passada, vamos entrar ao ponto central da aula de hoje, que é distribuições discretas, né? Basicamente são discretas, porque a gente está trabalhando, nesse caso, com variáveis aleatórias discretas, que a gente já definiu também na aula passada. Né? Então, imagine um experimento, tá? Onde os possíveis resultados são cara ou coroa, ou sucesso ou fracasso, ou defeituoso ou não defeituoso, sim ou não, pagador ou não pagador, né? Doente ou não doente, etc, etc. O que esses experimentos todos, né, com esses possíveis resultados, o que vocês acham que eles têm em comum? Eles têm em comum que todos esses experimentos têm apenas duas opções, né? Vamos chamar de um sucesso e 0 fracasso. Todos esses possíveis resultados, no final das contas, podem ser um 0 ou um 1. Né? Então, uma variável aleatória discreta, x, a gente fala que ela tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P, né? P é a probabilidade de sucesso, e está logicamente com uma probabilidade entre 0 e 1. Se x assumir unicamente dois valores, né? 0 e 1, e as suas respectivas probabilidades são essas aqui. A gente denota, quando x tem uma distribuição Bernoulli, como x, a gente fala segue, né? Um simbolinho como se fosse um tiozinho, Bernoulli P. Tá? Então, uma função de probabilidade, a função de probabilidade da Bernoulli vai ser dada por essa forma aqui. Vejam que quando x é igual a 0, por exemplo, quando x é igual a 0, vai ser p elevado a 0, que é 1, o menos p elevado a 1, né? Que é o que a gente viu aqui, né? Quando x é igual a 0, o menos p. E quando x assume o valor de 1, vai ser p elevado a 1, o menos p elevado a 0, que dá p, como a gente definiu aqui anteriormente. E logicamente que é 0 nos outros casos, né? Para todos os outros casos. 1 menos p, comumente, para não escrever 1 menos p, a gente chama de Q. Tá? Então vocês vão encontrar nos nossos livros como 1 menos p ou como Q, dependendo o conforto, vamos falar, do autor em querer escrever 1 menos p ou Q. Aqui a gente vai utilizar 1 menos p ou Q indistintamente. Tá? É fácil de ver aqui que a esperança de x é p, tá? Como que a gente chega nesse p? Basicamente, a esperança é o quê? A gente vai somar o produto de x vezes a probabilidade de x, né? Para todos aqueles valores de x na variável aleatória x maiúsculo, né? Então, nesse caso, seria quem? Como x tem apenas dois únicos valores, seria 0 pela probabilidade de 0, que nesse caso, p de 0 é quem? P de 0 vai ser 1 menos p, né? Só que 1 menos p multiplicado por 0 é 0, mais 1 pela probabilidade de 1. A probabilidade de 1 é o quem?
A gente substitui um aqui e esse cara e vai ficar P simplesmente, né? Então a gente chega na probabilidade de desculpa, a gente chega aqui a esperança de x é igual a P. A variância dá para mostrar que é P multiplicado por Q, tá? E como que a gente prova isso? Lembre-se que a variância é Q. Esperança de x ao quadrado menos esperança ao quadrado de x. A esperança a gente já tem, que é P, então a esperança ao quadrado de x é P ao quadrado. Faltaria calcular quem? A esperança de x ao quadrado. Né? Só que a esperança de x ao quadrado é que? É o que coisa? É a soma para todos os valores de x ao quadrado, multiplicado pela probabilidade daqueles valores de x. Né? Então eu vou escrever isso aqui entre corchetes. Vai ter x ao quadrado é 0 ao quadrado pela probabilidade de 0, mais 1 ao quadrado pela probabilidade de 1. Então simplesmente vai sumir tudo isso aí. E vai ficar que é P, né? Essa esperança de x ao quadrado é P, menos P quadrado. Né? Então vai ser P multiplicado por 1 menos P. Né? E esse 1 menos P é Q, e chegamos no resultado que a gente queria. A variância de x é PQ. A distribuição de Bernoulli é mais simples, que a gente está vendo. Na verdade, estou enunciando ela simplesmente porque a gente vai utilizar mais para frente. Por exemplo, na binomial, né? Suponha um experimento que tenha as seguintes características. Ele consiste de N experimentinhos, os experimentos menores, que a gente chama de ensaios. Cada ensaio tem apenas 2 únicos valores, né? Pode assumir apenas 2 opções, sucesso ou fracasso, 1 ou 0. Esses ensaios, esses N ensaios, eles são independentes. E a probabilidade de sucesso, P, ela é constante em todos os ensaios. Né? Logicamente, como são independentes, a probabilidade não está mudando nunca. Essa probabilidade é constante. Então, se esse experimento, onde 1 e 4 acontecem, esse experimento é chamado de experimento binomial. Né? Então, eu sei que vocês já perceberam, mas basicamente, então, um experimento binomial é formado por N ensaios Bernoulli independentes. Né? Vocês viram as condições 1 ao 4, que basicamente eu defini. Na 2 tem um experimento com 2 únicos valores, né? É um experimento de Bernoulli. Aí a gente vê que tem N experimentos deles, esses N são independentes. Então a gente vê que um experimento binomial é basicamente formado por N ensaios Bernoulli independentes. Né? Então vamos definir então o que seria a distribuição binomial. A gente fala que uma variável aleatória discreta x ela tem distribuição binomial com parâmetros n e p. A gente denota como binômio NP. Se x pode assumir valores de 0 até n, né? A gente tem n é o valor máximo, né? Não pode assumir mais do que isso. E a função de probabilidade ela é definida como esse cara aqui embaixo. Né? Basicamente, aquele x seria o quê? O número de sucessos. Né? Então, vamos supor que a gente tem n projetos, n experimentos, e esse x está pegando o número de sucessos. Né? A gente vai pegar como? Como são independentes, a gente tem a probabilidade de ter x sucessos, os outros caras que eram sucessos são fracassos, e sobre quais deles foram sucessos. Né? A gente tem n, então a gente vai escolher quantos x. Né? Então, basicamente isso, mais ou menos o que explica o que é a forma, cara dessa binomial. Né? Vou ter essa cara aqui para x de 0 até n, né, inteiros, e 0, caso contrário. Então, x é uma variável aleatória que é o número de sucessos em n ensaios. E dá para mostrar que a esperança de x é np e a variância de x é npq. Eu vou mostrar isso aí de 2 formas. Tá? A primeira forma é a mais, que eu considero a mais fácil, dado que eu já enunciei aqueles teoremas que coloquei no final da aula de revisão, que na verdade eu incluí esses teoremas novos, né? E vou utilizar esse fato, né?
x1 e xn são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, quer dizer que todas se distribuem da mesma forma, e cada um desses xi tem uma distribuição de Bernoulli. Então a soma dessas n variáveis Bernoulli é uma binomial NP. Né? Eu vou provar aqui. A prova dá para fazer com função geradora de momentos. Que se der tempo, se eu vejo que não fica muita coisa para vocês, eu vou falar um pouco disso quase no final da matéria. Tá? Talvez eu volte para provar algumas coisas. Mas vocês encontram a demonstração em qualquer livro de probabilidade. Né? Mas por enquanto vocês vão acreditar que isso é verdade, que de fato esse daí é verdade. Então, a esperança de x, como ele é a soma de n Bernoullis, tenho que x basicamente é a esperança da soma. A gente já falou que a esperança da soma, lá no começo da aula, a esperança da soma é a soma das esperanças. A gente já calculou que a esperança de uma Bernoulli é P, então a gente está somando uma soma finita, né, de n vezes P, então chegamos em NP. A variância, como a gente falou aqui, pelo teorema anterior, está aqui, ó, que as x1 até xn são independentes e identicamente distribuídas, utilizamos outro teorema que a gente deu no finalzinho da revisão, tá? Vai ter que a variância de x, na verdade, é a variância da soma, e como são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias, e cada uma dessas variâncias é a Bernoulli, que tinha a variância PQ, então estou somando n vezes PQ, e chego no final, então, que a variância da binomial é NPQ. Né? Agora, se você não se sente confortável com utilizar esses teoremas, dado que a gente não provou eles ainda, você pode fazer a demonstração por outro caminho, tá? Que é uma demonstração alternativa. Basicamente, a gente vai trabalhar então com a esperança de x elevado a k. Né? Isso de x elevado a k é o késimo momento, a gente chama de késimo momento. Né? Pela definição de esperança, a gente tem o quê? Que a gente vai percorrer todos os valores de x, de 0 até n, e vai somar eles, né? xk pela probabilidade de x. Né? Só que quem é a probabilidade de x? É a probabilidade da binomial, que tem a cara que está no segundo termo, no terceiro termo, aqui no meio, que esse coeficiente é binomial, multiplicado pela probabilidade por p elevado a x, que é n menos x. Vejam que quando x ele é zero, soma, então esse termo é zero, né? Então dá na mesma do que fazer a soma aqui de x igual a 0 até n, do que x igual a 1 até n. Né? Então, como eu já sei que o primeiro termo é zero, eu vou reescrever apenas como x para x igual a 1 até n. Por quê? Por conveniência, como vocês vão ver daqui para frente. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai utilizar essa identidade, tá? do coeficiente binomial, que a gente vai ser uma mudança de variável. A gente vai criar uma variável y, que vai ser igual a x menos 1. Por que eu vou fazer essa mudança de variável? Porque ele vai ser útil para o nosso propósito. Então, vocês veem que aqui em cima, esse x elevado a k multiplicado pelo coeficiente binomial, eu posso escrever ele como x elevado a k menos 1 multiplicado por x e multiplicado pelo coeficiente binomial nx. Por quê? Porque isso daí tem a cara de identidade que a gente vai utilizar. Né? Então, utilizando a identidade, a gente vai ter n menos 1, x menos 1, certo? E sobraram, como eu já utilizei um x, sobrou apenas k menos 1x, né? O n que veio da identidade, ele cai fora. O p, eu ainda tenho px, só que esse px eu estou fatorando como p, que eu estou colocando fora do somatório, multiplicado por p elevado a x menos 1, né? Quando eu multiplico ele, vai dar o px que está aqui em cima, na primeira linha desse slide. E eu faço isso por quê?
Porque agora eu vou fazer a mudança de variável. Vejam que agora, se eu faço a mudança de variável, meu y vai de 0 até n-1, né? X, basicamente, ele é y mais 1. No coeficiente binomial, eu troco o x menos 1 por um y. E nas potências de P e Q, eu vou ter também o y. E isso daí é o quê? Isso daí tem a cara de outra binomial, né? Isso, na verdade, é a esperança de outra binomial, né? A esperança de outra pessoa, na verdade, de y, outra pessoa, não, outro cara, vamos falar assim, de y mais 1 elevado a k menos 1, onde esse y é uma nova binomial, mas agora vai até n menos 1, né? O que eu fiz? Eu fiz essa identidade, essa mudança de variável para montar uma equação que tenha a cara de outra binomial e finalmente falar que a esperança de x elevado a k é np, a esperança de y mais 1 elevado a k mais 1, onde y é a binomial n menos 1p. Né? Então, para que é igual a 1, eu tenho que a esperança então de x vai ser np. Por quê? Porque y mais 1 elevado a 0 vai ter 0. E para o caso de k igual a 2, eu tenho que, substituindo, eu vou ter apenas np pela esperança de, multiplicado pela esperança de y mais 1. A esperança de y é np, n menos 1, multiplicado por p. E esse 1 aí eu continuo somando aí pela propriedade que a gente viu na aula passada. Né? Então, fazendo um pouco de continha lá, eu chego que isso daí é n quadrado, p quadrado, menos np quadrado, mais np. Então, lembre-se que a variância é quem? Esperança de x quadrado menos esperança quadrada de x. Eu vou utilizar isso. Eu já calculei quem que é esperança de x ao quadrado, que são esse termo aqui na equação anterior, e vou tirar esperança de x ao quadrado. Então eu vou chegar aqui a np aqui. A demonstração é um pouco mais chatinha, ou para mim é um pouco mais chatinha, talvez para você não. Então você vê que pode chegar à demonstração de qualquer uma das formas. As duas formas são válidas, você pode usar qualquer uma delas para provar. Então, agora que a gente já viu um pouco de teoria da distribuição binomial, vamos ver alguns exemplos. A probabilidade de sucesso de um experimento é 0,4, tá? Então, a x é o número de sucessos obtidos em 15 realizações independentes desse experimento, né? Desse mini experimento, desse ensaio. A gente quer a probabilidade de x estar entre 6 e 9. A primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente trabalha com esse tipo de problemas, primeiro passo, a gente vai pegar todas as informações que a gente tem. Tá? Então, a primeira informação que a gente tem é que a probabilidade de sucesso é 0,4. A gente vai lá e escreve P igual a 0,4. E a segunda informação que a gente tem é a variável aleatória, né? O número de sucessos obtidos em n igual a 15 realizações independentes. Né? Então a gente reuniu as informações e agora sim, com essas informações, a gente vai analisar e fazer os cálculos. É muito importante. Lembre-se, assim como na primeira parte da matéria, é importante definir os eventos, agora é importante definir sempre a variável aleatória. Não porque seja chato, mas porque quando você define a variável aleatória de forma incorreta, você vai fazer o quê? Você vai dar a resposta certa para a pergunta errada. Então é por isso que é importante você definir de forma correta a variável aleatória. Tá? Então a gente vê que a gente tem um valor de n, né? A gente tem um valor de p, a probabilidade de sucesso. A gente viu que tem várias realizações independentes de vários experimentos menores. Né? Então isso daí tem a cara de quem? Tem a cara de um experimento binomial. Né? Então a gente vai trabalhar com a binomial. Então x segue, falei aquele tio, né? Segue uma binomial com parâmetros n igual a 15 e p igual a 0,4. Né?
E a gente quer a probabilidade de x estar entre 6 e 9. Logicamente que a gente pode fazer o quê? A probabilidade de x ser igual a 6, mais a probabilidade de x ser igual a 7, mais a probabilidade de x ser igual a 8, mais a probabilidade de x ser igual a 9. Tô ficando sem voz. Aí, a gente pode fazer isso. Ou utilizar aquela propriedade que a gente já viu da função distribuição, né? Essa probabilidade aí vai ser o quê? Acumulada até 9, menos acumulada até 6 negativo, né? Até um pouquinho menos do que 6, né? Só que esse pouquinho menos do que 6, no caso de discretas, de várias outras discretas, vai ser 5. Então isso aí vai ser a probabilidade acumulada até 9, menos a probabilidade acumulada até 5. Antigamente, tá? Quando a gente não tinha tanto acesso ao computador, como é que a gente resolvia esses problemas, né? Acho que ainda nos livros tem umas tabelas para várias distribuições e você vai lá caçando o valor de N e o valor de P, né? Aí você vê, N está aqui, P está aqui, você traçava uma reta aqui e identificar o valor da probabilidade para N e P, né? Quando não tinha, você fazia uma interpolação e chegava no valor aí. Agora a gente não precisa fazer mais isso, né? A gente tem computador, né? Para fazer isso. Então, vamos fazer no computador. Eu fiz essa conta aqui com R. Eu defino N, que é 15, P, que é 0,4. E eu vou fazer pela primeira forma, primeiro, que é, vou pegar aquele comando que é de binômio, de binomial, né? Valor de 6, 7, 8 e 9. E já estou setando aí os valores de N e P, né? Ou posso fazer o quê? Posso utilizar outro comando que é P binômio. O primeiro foi D binômio, P binômio, tá? A probabilidade acumulada até 9 menos a probabilidade acumulada até 5, com aqueles parâmetros lá, e vemos que os valores são iguais, né? É importante que vocês saibam o que é P binômio e D binômio, tá? Tem que praticar e tudo mais. Vocês podem ler também no help do R. Eu já dei aqui para vocês. Vocês já viram que o D binômio está calculando a probabilidade no ponto e o P binômio está calculando a probabilidade acumulada até esse ponto, tá? E como eu sei que vocês não são obrigados a usar o R, se alguém por acaso gostar de usar o Python, fiz também no Python, eu não consegui fazer tão bonitinho quanto o R, que eu rodei no Python e fiz um print, tá? Como que faz no Python? No Python você vai ter que importar aquelas funções para trabalhar com a binomial. A gente define NP da mesma forma. E aqui coloca binomial.pmf, que seria função de massa de probabilidade, tá? E coloca a probabilidade no ponto, dado que a gente já definiu os parâmetros NP, né? Ou você coloca binômio CDF, que seria a função de distribuição acumulada, né? Até 9, menos a função de distribuição acumulada binomial até 5, e vai chegar ao resultado. Logicamente que dá uma pequena diferença no final, por algum erro de arredondamento lá, mas você vê que é 0,5629, o mesmo resultado que deu aqui, né? Então vocês são livres de escolher se querem fazer no R, no Python, na mão, do jeito que vocês quiserem, tá? Por padrão eu vou utilizar sempre o R, porque eu gosto mais, mas na maioria dos casos eu vou dar um exemplo, pelo menos, de como fazer isso no Python. Você pode fazer no que quiser, tá? Até na mão. Exemplo 2. Uma moeda com probabilidade de cara 0,6, que é uma moeda que não é muito bem honesta assim, né? Ela é jogada 9 vezes. Qual é a probabilidade de obter um número par de caras? Então, de novo, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Passo 1, definir as informações, né? Então, a gente tem a probabilidade de cara, quer dizer, a probabilidade de sucesso, que é igual a 0,6. A gente tem nossa variável aleatória, que é o número de caras
obtidas em N igual 9 lançamentos. A gente já tem P, já tem N, são 9 lançamentos independentes. Então a gente vai analisar e fazer os cálculos. Então a gente já viu que tudo isso tem cara de quê? De uma binomial com parâmetros N e P, né? Onde N é 9 e P é 0,6. A gente quer o quê? A probabilidade de ter um número par de caras. Então, se tem 9 lançamentos, para ter um número par de caras, pode acontecer o quê? Posso ter duas caras, quer dizer, 4, 6 ou 8 caras, né? Então, vou calcular a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 4, mais a probabilidade de x ser igual a 6, mais a probabilidade de x ser igual a 8. Né? Por que mais? Porque basicamente estou fazendo a união, né, de eventos disjuntos. Né? Por quê? Porque acontecem duas caras, ou acontecem 4, ou 6, ou 8. Né? A probabilidade da união é a soma das probabilidades, você lembra? Então eu vou calcular isso aqui. Né? Então no R defino N igual a 9, P igual a 0,6, eu quero a probabilidade no ponto, então eu coloco D, binômio, para 2, para 4, para 6 e para 8. Isso daí é quase 0,5, né? Pertinho de 0,5. Agora, se eu quero o número esperado de caras, né, em N lançamentos, que seria a esperança, multiplico N por P. Então, na verdade, se em um experimento de 9 lançamentos de moeda, onde a probabilidade de cara é 0,6, eu espero ter 5,4 caras. Né? E um terceiro e último exemplo para o caso da binomial. Imagina que uma empresa que vende de cristais finos, tá? Sabe que 10% das taças que eles produzem possuem algum tipo de defeito estético. Não é um defeito grave, é um defeito menorzinho, sei lá. Não é completamente liso, tem uma coisinha para baixo. Só que, por ter esses pequenos defeitos estéticos, eles não podem vender elas como de primeira linha, né? Então, eles mandam elas de segunda linha, provavelmente vão vender a um preço mais barato, um pequeno defeitinho, talvez quase imperceptível para o olho da gente, mas para aqueles clientes, vamos falar assim, mais refinados, é um defeito que eles não vão deixar passar. Então, se a gente seleciona aleatoriamente 6 dessas taças, qual que é a probabilidade de apenas uma delas ser de segunda linha? Então, informações. P, 0,1, né, porque é 10%. X, número de taças de segunda linha entre as 6 taças selecionadas. Né? A gente já tem P, já tem N. A gente faz a seleção. Você vê que tudo isso tem cara de quem? De uma binomial. Uma binomial com parâmetro N igual a 6 e P igual a 0,1. E a gente quer o quê? A probabilidade de ter apenas uma taça de segunda linha. De x igual a 1. Aqui, como é fácil a conta para 1, eu vou fazer na mão. Que vai ser a combinatória de 6, 1, né? 0,1 elevado a 1 e 1 menos 0,1 elevado a 5. Vejam bem que 6 é o quê? 1 mais 5. Sempre a soma dos exponentes aqui tem que ser igual a n. E o número que está embaixo, que é a probabilidade de sucesso, o exponente que acompanha aqui a probabilidade de sucesso. Mas qual que é a cara, então, a gente viu vários exemplos, qual que é a cara dessa distribuição binomial? A cara da binomial muda dependendo dos parâmetros n e p. Né? Aqui coloquei sempre n igual a 10, tá? E fico brincando com os valores de p. Por exemplo, quando a probabilidade é pequena, 0,1, por exemplo, a probabilidade de encontrar uma falha é 0,1, é lógico que você intuitivamente pensa, se eu tenho 10, é mais provável que eu encontre poucas ou nenhuma falha. Né? Agora, se a probabilidade de falha da máquina é 0,9, se eu pego 10, uma seleção de 10, é mais provável que eu encontre o quê? Mais falhas, né? Mais peças defeituosas. E assim para diferentes valores de P. Né? Por exemplo, para P 0,5, você vê que a distribuição é bem mais bonitinha, bem mais simétrica.
Porque cada um tem a probabilidade de 0,5 de ser defeituosa ou não defeituosa, por exemplo. Né? Então, a gente já viu distribuição binomial, já viu alguns exemplos, já viu a cara, já viu as propriedades. Então, vamos pular para outra distribuição interessante. Distribuição Poisson. Agora, a gente está com uma variável aleatória que é um pouquinho diferente. A gente está interessado em variáveis aleatórias do seguinte tipo. Por exemplo, número de erros de impressão em uma página, tá? Ou num grupo de páginas, ou num livro, sei lá, ou num parágrafo, número de erros de digitação. Número de pessoas numa comunidade X, né, que vive mais do que 105 anos, número de refrigerantes vendidos em uma determinada loja, em um determinado dia, número de clientes que entram numa agência do banco em um dia qualquer, número de ciclistas que transitam numa ciclovia em um dia determinado, etc, etc, etc. Assim como no caso da binomial, né, da Bernoulli, que a gente tinha uma relação desses experimentos, aqui no caso da Poisson, você vê que todas as variáveis aleatórias são desse tipo. Número de alguma coisa, né? A gente assume que são distribuídos de forma independente, em um intervalo de tempo ou espaço fixo. Né? Número de erros, por exemplo. Número de pessoas. Número de refris. Número de clientes. Número de ciclistas. Sempre número de. Né? Em um intervalo de tempo ou espaço fixo. Né? Em uma página, em uma comunidade, em uma loja, em uma agência do banco, numa ciclovia. Né? Aqui foi tudo de dia. Dia. Numa agência de banco, né? Em um determinado dia. Né? Em um determinado dia. Em um intervalo fixo de tempo e espaço. Todos têm essa mesma cara. Né? Então, é uma forma de você identificar quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias desse tipo de distribuição Poisson. Né? Então, basicamente, é uma variável aleatória discreta x, com valores inteiros não negativos. Né? A gente fala que ela tem distribuição Poisson com parâmetro lambda, lambda positivo, tá? E denotada como 1, pois lambda. Se sua função de probabilidade é definida dessa forma aqui. Né? Esse exponencial de menos lambda multiplicado por lambda x, tudo isso dividido pelo fatorial de x. Né? Para x, tomando valores 0, 1, 2, assim para frente. Né? E 0 caso contrário. 0 quando x não for um inteiro positivo. Né? Lambda é quem? É a média de. Né? A gente define um x, era o número de pessoas, né? Número de ciclistas. Né? Esse lambda vai ser a média de aquele fenômeno que a gente está estudando. Né? Essa distribuição tem esperança de x, a esperança de x, né? Quando x é Poisson em lambda. E ela tem a característica especial de que a esperança e a variância elas são iguais. Né? Nesse caso, dessa distribuição em particular, a esperança e a variância elas são iguais. Vamos tentar mostrar que a esperança delas são iguais. Tá? Que a esperança e a variância são iguais. Vamos mostrar então, a esperança e vamos mostrar a variância. Por definição, a gente vai pegar todos os valores de x, né? X, nesse caso da Poisson, está definido de 0 até mais infinito. Né? A gente coloca x pela probabilidade de x, que nesse caso é a Poisson, que dá toda essa forma aqui, no termo do meio. Tá? O que eu vou fazer? Observe que quando x é igual a 0, o que acontece? Nada, certo? Tudo anula, então eu posso omitir esse termo e partir a partir de x igual a 1. Mas também observem que a partir de x igual a 1 até o último, até mais infinito, eu vou cancelar aqui o x e vou ficar com x menos 1. Né? X menos 1 fatorial, na verdade. Então, eu faço isso para ficar com x menos 1 fatorial. Aquele lambda eu vou separar em lambda multiplicado por lambda elevado a x menos 1. Né? Que isso vai continuar tudo sendo lambda x.
Então eu tenho isso aqui. Eu vou fazer uma mudança de variável, vou criar uma variável y, que vai ser igual a x menos 1, tá? Então quando eu faço a mudança de variável vai ficar dessa forma. Esse termo do meio, na verdade, é o quê? É a soma de todas as probabilidades da distribuição Poisson, certo? Isso por definição é 1. Só que vamos mostrar, já que estamos aqui, né? Vamos mostrar que isso de fato aí é 1. Então, y elevado a menos lambda na somatória é constante, né? Porque a somatória só varia em x. E esse termo que ficou aqui na somatória, ele é basicamente, aqui não dá para ver, mas ele é y elevado a lambda, né? Então, y elevado a lambda multiplicado por y elevado a menos lambda, isso cancela. Isso daí é 1, como a gente agora provou, sim, que esse default é 1. Tá? Então, lambda multiplicado por 1 é igual a lambda. E a gente provou o caso da esperança. Falta quem? Falta a variância. Certo? A variância é quem? A esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Então, vamos lá atacar o problema calculando o segundo momento. Esperança de x ao quadrado. A gente, então, escreve a definição. Vai ser a somatória de x igual a 0 até infinito, que são todos os valores do x. X ao quadrado pela probabilidade de x. Certo? De novo, para o primeiro termo, quando x é igual a 0, todo esse termo anula, então eu posso trabalhar a partir de x igual a 1. Certo? Eu posso cancelar um x aqui e ficar apenas com x menos 1 fatorial. E o lambda posso separar de novo, como eu separei no caso anterior. Aquele lambda x vai virar lambda multiplicado por lambda elevado a x menos 1. Né? Fazendo uma mudança de variável, vocês já viram que o esquema é fatorar, né? Decompor e mudança de variável. Né? Vocês são espertos, vocês já pegaram o esquema. Então, eu vou ter aqui lambda, o x está virando y mais 1, então faço a mudança de variável apropriada aqui. E eu vou multiplicar aqui, ó, como aqui tem x mais 1, eu vou multiplicar e vou separar. Por quê? Por conveniência. Porque esse cara aqui, esse primeiro termo, é a esperança, que eu já sei que é lambda. E o segundo termo é o quê? O segundo termo é a soma de todas as probabilidades da Poisson, né? de uma y, nesse caso, que vai ser a Poisson. Né? E a soma de todas as probabilidades é 1. Então eu vou ter o quê? Lambda multiplicado por lambda, que vai ser lambda quadrado, mais lambda multiplicado por 1. Quer dizer, vou ter lambda quadrado mais lambda. Então já tenho o primeiro momento, o segundo momento. Agora bora então calcular a variante, que fica fácil. O segundo momento é lambda quadrado mais lambda, menos o primeiro momento ao quadrado, menos lambda quadrado, fica lambda. E pronto. A esperança e a variância, ambos são iguais a lambda. Tem um teorema também, que é interessante, que não vou provar aqui, mas aprovo aí de novo por função geradora de momentos. Se x1, x2 e xk são variáveis aleatórias independentes, cada uma delas tem uma equação com parâmetro lambda i, então a soma delas é uma equação com a soma dos lambdas também. Tá? Se der tempo no final da matéria eu provo isso. Mas por enquanto vocês podem só acreditar, não tem problema nenhum em acreditar. Exemplo. Suponha que em um determinado livro, em média, temos 4 erros tipográficos por página. 4 typos. Né? Qual é a probabilidade da gente pegar uma página aleatoriamente, né? E ela não conter nenhum erro tipográfico? Qual que era a regra, o esquema? Primeiro passo, informações. Né? A gente tem, em média, 4 erros. Lambda igual a 4. X é o número de erros tipográficos numa determinada página do livro. Né? Então, agora que a gente tem as informações, bora calcular as probabilidades. Né? A gente viu que X segue uma equação, então, ela tinha carga de equação, tinha média, tinha tudo lá. Carga de equação com lambda igual a 4. Eu não sei porque aqui coloquei lambda, porque poderia ter colocado símbolo, mas está valendo.
E a gente quer a probabilidade de não conter nenhum erro tipográfico. Quer dizer, x será igual a zero. Né? Então, simplesmente substitua na fórmula da função de probabilidade da equação. Vai ser e elevado a menos 4, 4 elevado a 0, dividido por 0 fatorial, e dá esse valor. Como eu cheguei, fiz no R, depois da equação, 0, que é o valor que eu quero, x, e 4, onde 4 é o valor de lambda. Mais um exemplo. Imagine que em horário de pico, um caixa supermercado, né, os caixas do supermercado, na verdade, em média, eles atendem a 15 clientes por hora. Né? Sabe aquele caixa que vai pegar nas coisinhas? Ele atende 15 clientes por hora, em média. Aí o dono do supermercado, ele, para motivar seus funcionários, e logicamente para melhorar a qualidade de atendimento da loja dele, ele estabelece que o funcionário que atender pelo menos 22 clientes por hora vai receber um bônus, né? Um bônus em dinheiro. Né? Qual a probabilidade de um caixa qualquer ganhar o bônus? Então, informações. Em média, atende 15 clientes por hora. Então, 15, né, por hora. É importante que, eu não coloquei, mas sempre a média está associada a um valor fixo, um intervalo fixo de tempo ou espaço. Tá? X é o número de clientes atendidos por um caixa de supermercado por hora. Tá? Logicamente que estamos falando do horário de pico. Né? Então, já temos tudo isso. Isso tinha cara de equação. Né? A gente quer a probabilidade de que pelo menos atenda 22 pessoas. Quer dizer, x ser maior ou igual do que 22. A gente poderia calcular a probabilidade de x ser 22, ser 23, ser 24, ser 100, ser 1000, ser 1.325 e assim para frente. Né? Logicamente que a partir de um ponto, essa probabilidade vai ser zero, né? Quase zero. Mas fica bem mais fácil utilizar as propriedades que a gente já viu na primeira metade da matéria, que é 1 menos a probabilidade do complementar. E qual que é o complementar de x maior ou igual do que 22? X é menor ou igual do que 22. Desculpa, x é menor do que 22. Né? Não pode incluir o igual. E como estamos em variável aleatória discreta, x menor do que 22 é a mesma coisa do que falar x menor ou igual do que 21. Então, bora fazer essa conta. Fiz no R de novo, porque eu gosto. Defino o valor de lambda, que é 15. Calculo 1 menos a probabilidade acumulada da equação até 21 com o parâmetro lambda. Mas de outra forma, eu vou definir o valor de x, que vai de 0 até 21. Vou calcular todas as probabilidades ponto a ponto, vou somar elas, né, para ter acumulado e ver que é o mesmo valor. De novo, como eu sei que vocês não são obrigados a usar R, vocês podem utilizar a linguagem que quiserem, e eu sou bonzinho, eu também fiz no Python. Então, a gente importa aqui, tem que importar o negócio para pegar as coisas da equação. Aqui eu não coloquei lambda, porque lambda é um nome especial do Python, então dá conflito, coloquei lambda, tá? Então, para calcular a acumulada, coloco poisson.cdf, que era função de distribuição acumulada, né? Até 21. E eu vou fazer uma coisa parecida do que eu fiz antes. Aqui eu vou utilizar a função de massa de probabilidade ponto a ponto, né? Peguei aquele range, coloquei o que 22 significa que está pegando de 7 a 21, né? Acho que quem trabalha com Python já sabe isso. E estou somando todos esses termos, eu estou colocando 1 menos tudo isso. Logicamente que a menos alguns termos finais de arredondamento, que dá um pouquinho diferente. Basicamente ele é 0.053, né? É o mesmo que deu aqui no R. Então vocês têm duas opções para fazer no computador. Quem quiser fazer na mão, pode fazer na mão, é livre. Mas para ajudar vocês estudando esses comandos. Por que eu dou os comandos? Porque eu prefiro que vocês foquem em entender quando identificar uma distribuição. É importante isso aqui, hein? Eu estou focando em vocês entenderem, aprendendo a distinguir quando que é uma binomial, quando que é uma Poisson, quando que é outra distribuição e tal,
mais do que fazerem a conta que um computador pode fazer para vocês. Né? Então, é importante que vocês aprendam a definir bem sua variável e depois que definiram, entender qual distribuição vocês têm que utilizar. Isso daí é bem importante. Fica a dica. Terceira questão. Suponha que a proporção de pessoas daltônicas em São Paulo é 0,005. Tá? Se a gente seleciona aleatoriamente 600 indivíduos em São Paulo, qual que é a probabilidade de ter no máximo 2 pessoas daltônicas? Primeiro passo, probabilidade de sucesso. O sucesso, vamos falar aqui, que é a pessoa ser daltônica. Tá? 0,005. X, número de pessoas daltônicas em uma amostra de N igual a 600 pessoas de São Paulo. Essa interrogação aí no final, ele apareceu, não sei porquê, tá? Mas X é isso, número de pessoas daltônicas em uma amostra de 600. Agora vamos analisar e fazer as contas. Vejam que aqui a gente está num exemplo de equação, mas a gente tem tudo que é cara de uma binomial, né? E de fato é uma binomial. Né? Binomial que é 600 e P 0,005. Como é uma binomial, a gente poderia calcular essa probabilidade de ter no máximo 2, que a gente vai ter 2, né? Fazer as combinatórias e tudo mais. Só que isso aí, logicamente que se você faz no computador não é chato, não tem problema, mas quem faz na mão é chatinho, né? Imagina que eu peço a probabilidade de x ser igual a 7. Calcula a combinatória aí na mão de 600, 7 em 7. É um trampinho, né? Então, antigamente, imagina. Então, existe uma aproximação, quando n é grande e p é pequeno, que é utilizar a Poisson para aproximar o resultado da binomial. Então, basicamente, se x é uma binomial NP, com n indo para o infinito e p indo para o zero, então, esse binomial NP ele pode ser aproximado por uma Poisson lambda, onde lambda é igual a n vezes p. Tá? Então, vamos continuar com um exemplo. Lambda a gente define como NP, que isso é 600 multiplicado por 0,005, que isso é 3. E vamos então resolver por as duas formas, né? Pela aproximação e pelo valor exato. Pela aproximação temos esse aqui, lambda igual a 3, a probabilidade da Poisson acumulada até o valor de 2, é 0,4231. O valor exato, que seria a Poisson acumulada de 2, com parâmetros n e p, que dá 0,4226. Né? Deu próximo, vai. Logicamente que, eu fico assim, hein? Logicamente que, à medida que n vai crescendo e p vai ficando mais perto de zero, essa aproximação vai ficando melhor. Né? Quando usar essa aproximação? Né? Basicamente, antigamente era assim, né? Na hora que você não tinha mais coisa na tabelinha, você ia e utilizava uma aproximação. Né? Mas uma regra meio que de bolso, assim, é se n for maior do que 50 e np for menor do que 5, a aproximação aí vai ser relativamente boa. Tá? Você pode calcular, agora que temos computadores, você pode calcular tanto a aproximação quanto a binomial, tanto faz, tá? Talvez seria interessante, se você gosta de programar, fazer um programinha lá e ver como vai melhorar a aproximação para diferentes valores de NP. Aí você vai criar sua própria regra de bolsa. Então vamos demonstrar essa aproximação. X é uma binomial NP. Tá? Então, a probabilidade de x da binomial é esse cara aqui. Eu, desenvolvendo o coeficiente binomial, vou obter aqueles x termos no numerador e no denominador vou obter o x fatorial. Né? Eu vou fazer lambda igual a np, que eu quero estabelecer na aproximação. Então, p é o quê? Lambda dividido por n. Não fiz nada, apenas troquei o p por lambda n. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar o lambda x e o x fatorial. Por quê? Porque eu quero. Por que eu quero? Porque isso daí já tem cara de Poisson. Então eu quero chegar numa coisa que tenha cara de Poisson. Então eu vou tirar um pouquinho
o lambda x e o x fatorial, tá? Observe que no numerador daquilo que é desenvolvido com coeficiente binomial, temos x termos. E eu tenho eu tenho x n's no denominador, né? Então, eu posso associar cada um a cada um, né? A outra parte, eu posso colocar 1 menos lambda n, tudo isso, 1 menos lambda dividido por n, tudo isso elevado a n, multiplicado por 1 menos lambda dividido por n, tudo isso elevado a menos x, né? É a mesma coisa que é 1 menos lambda n, lambda dividido por n, elevado a n menos x. Fazendo n para mais infinito e p, n para mais infinito e p para zero, de forma que n e np sempre seja lambda, né, constante, a gente vai ter o quê? Como lambda vai permanecer constante, a gente está falando disso aqui, quando n vai para mais infinito, esse limite é conhecido, né? Epsilon elevado a menos lambda, e a outro termo, vejam que tudo aqui, todos esses quocientes aqui são 1, né? 1, aquilo que está entre parênteses também é 1, então todo esse limite é 1. Então, na verdade, essa probabilidade da binomial, quando n vai para infinito e p vai para zero, tem essa forma. E essa forma não é que é exatamente a função de probabilidade da Poisson. Então, pronto, está provado. Quando n vai para mais infinito e p vai para zero, a distribuição binomial NP pode ser aproximada para uma Poisson lambda, onde lambda é igual a NP. Pronto. E isso aqui é a cara da distribuição Poisson para diferentes valores de lambda, né? Você vê que a distribuição Poisson, dependendo do valor de lambda, é bem diferente, né? Por exemplo, imagine que que em média temos 0,3 erros tipográficos por página. Se eu pego uma página aleatória, é lógico que eu espero ter poucas falhas, né? Ou nenhuma mesmo, né? Se o número de falhas tipográficas de erros é maior, justamente que eu espero achar que é mais provável que eu ache mais falhas nessa página, né? E observem também uma coisa, que à medida que o lambda aumenta, vejam aqui, e é de 0,4 para lambda 3 de 0,13, para lambda 7 de 0,18, para lambda 100 de 65 a 132. Por quê? Porque na distribuição Poisson, a dispersão, né, a variância, ela também aumenta, né? Aqui eu fiz simulações, tanto na binomial quanto aqui fiz simulações, acho que simulei 10.000, né, de Poisson com essas características, e isso é que a gente teve. Para terminar, última distribuição do dia, da tarde ou da noite, não sei que você está assistindo isso aqui, a última distribuição é a binomial negativa. Então vamos lá. Suponha que o experimento agora tem essas características. O experimento consiste em sucessivos ensaios independentes. Cada ensaio, de novo, tem dois únicos valores, né? Sucesso e fracasso. A probabilidade de sucesso ela é constante, de ensaio a ensaio. Só que agora, a diferença da binomial, o experimento continua até observarmos erros e sucessos, né? Quando observamos os erros e sucessos, parou tudo. Um experimento onde essas quatro características acontecem, ele é chamado de experimento binomial negativo. Aqui faltou a palavra negativo, vai ser um experimento binomial negativo, tá? Então, x, a variável aleatória x, é o número de fracassos. Por isso que é importante definir a variável aleatória de forma correta, tá? Número de fracassos até obter erros e sucessos. O caso particular da binomial negativa é quando R, o número de sucessos é 1, e é conhecida como a distribuição geométrica. Então, a distribuição binomial negativa, uma variável aleatória x tem distribuição binomial negativa, com parâmetros R e P, denotada por Bn, binomial negativa, né? R e P. Se x pode assumir valores 0, 1, 2... E sua função de probabilidade tem essa cara aqui, tá? Como eu já sei que a aula já ficou bastante longa,
Eu só vou falar que esperança e aparência é isso aqui, mas dá para provar, tá? É bom que vocês provem para praticar, mas dá para mostrar bem, com um pouco de continha, que isso é verdade. E a distribuição geométrica, como falei, para o caso particular de R1, vai ter essa carinha aqui, tá? E a distribuição geométrica tem uma propriedade interessante, que é conhecida como a propriedade de falta de memória, que é que a probabilidade de x ser k mais t, dado que x é maior ou igual a que k, isso é igual à probabilidade de x ser igual a t. Não esquece tudo mais, simplesmente se foca no t. Como esquece, ele chama de falta de memória. E tem um teorema também, que não vou provar, mas, como falei, dá para provar sempre com a função geradora de momentos. Se x1 e x2 até xc são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas como uma geométrica P, a soma dessas R variáveis aleatórias é uma binomial RP. E por que eu faço isso? Porque, como eu sei que vocês vão tentar, é bem mais fácil calcular a esperança e a variância por uma geométrica, né? Que não tem aquela combinatória envolvida. Mas como a binomial negativa é a soma de geométricas, a gente pega aqueles teoremas que a gente viu no finalzinho da revisão e faz uma coisa parecida daquilo que a gente fez para o caso da binomial. Então vamos para os exemplos. Suponha que jogamos uma moeda honesta, que a gente tem probabilidade de cara e coroa é igual, até ter 5 caras. Esse é o nosso experimento. Vamos jogar a moeda e ele para quando temos 5 caras. Então x vai ser o número de coroas até obter 5 caras. Tá? E quero então calcular a probabilidade de x ser igual a 1. Como você já sabe, já não vou colocar mais passo 1, passo 2, mas é bom que você sempre coloque todas as informações. P, que é a probabilidade de sucesso, é 0,5. Por quê? Porque a moeda é honesta. Né? X é o número de coroas, ou seja, fracassos, até obter as R, 5 caras, porque esse cara é sucesso. Então, x é uma binomial negativa com parâmetros R igual a 5 e P igual a 0,5. E eu quero essa probabilidade aí, de x ser igual a 1. Então, substituo na fórmula, né, da função de probabilidade, que o caso geral é esse termo aqui no meio. Então, R vale 5, nesse caso x vale 1, x vale 1, P vale 0,5 e Q, que eu ia complementar também, né? O menos P vale 0,5. Então, você pode fazer do jeito raiz, né? Calcula combinatório, multiplica tudo mais, ou pode fazer do jeito, vamos falar assim, não falar na tela, do jeito mais legal. A probabilidade também. Né? Lembre-se que D é a probabilidade no ponto, né? X, 5 é quem? R, isso aqui é P, né? Aqui não coloquei RP só para economizar espaço e fechar na slide só. Segundo exemplo, vamos supor que agora, no exemplo anterior, a gente não quer a probabilidade de x ser igual a 1. Quer a probabilidade de obter no máximo 3 coroas. Okay? 3 coroas antes de obter as 5 caras. Então, no máximo 3, até 3, né? Então, a gente quer a probabilidade de x ser menor ou igual a que 3, que vai ser a soma das probabilidades, onde cada uma probabilidade tem essa carinha aí, da binomial negativa, e substituindo a gente vai chegar na fórmula. Né? Logicamente que não vou fazer na mão, né? Mas dá para fazer, quem quiser fazer pode fazer essas combinatórias aí, essas expressões aí. Mas vamos ver como que faz no R. Coloquei o jeito raiz, você pode fazer todas as continhas na mão, ou pode utilizar já funções próprias do R para fazer isso. A gente define R, 5, define P, 0,5, e soma todos os pontos, as probabilidades de cada um dos pontos, ou calcula Pn binômio, que é a probabilidade acumulada até o 3, né? Que é a menos de 1, aqui no final um erro de arredondamento, deu basicamente a mesma coisa. Se você curte Python, então tem que importar a binomial negativa no Python, definindo os parâmetros, de novo pode somar ponto a ponto, né? O range vai ter 4, porque vai pegar 0, 1, 2, 3, né? Soma tudo isso, ou pego a acumulada até o 3, e de novo, menos de erro de arredondamento, vai dar a mesma coisa. Né?
0.3632, 0.3632. Tá ótimo. Último exemplo de binomial negativa. Qual é o número esperado de vezes que alguém deve lançar um dado até obter 4, 6? Um dado, vamos assumir que o dado tá honesto, tá? Então a probabilidade de 6 é 0.6, né? 1 dividido por 6, que vai ser a nossa probabilidade de sucesso. R, né, que é o número de vezes de número de sucessos, né, vai ser 4. X, número de fracassos, quer dizer, número diferente de 6, até obter 4 sucessos, 4 número 6. E Y vai ser o que eu quero aqui, né? Que na verdade está pedindo, né? Número de lançamentos até obter 4 número 6. Por que definir duas variáveis aleatórias? Porque do jeito que definir minha binomial negativa, tem que estar como X, né? Porque minha binomial negativa é o número de fracassos até obter os R sucessos. Né? A esperança é isso aqui. Então, você substitua o valor de R, Q e P, e eu tenho o valor de 20. Né? Só que eu não quero a esperança de X, eu quero a esperança de Y. Né? O número esperado de lançamentos até obter 4 ou 6. Então, meu Y é quem? O número de fracassos, né? Mais o número R de sucessos. Né? Para somar os lançamentos. Então, isso aqui, pela propriedade de esperança de X mais R igual a esperança de X, que é a variável aleatória, mais R, que é o número fixo. Né? Então, 24. Importante. No exemplo anterior, a gente viu que a variável de interesse era o número de lançamentos, não o número de fracassos. O número de lançamentos até obter R sucessos. De fato, existe uma outra parametrização da binomial negativa, aqui estou querendo colocar negativa, mas é binomial negativa, tá? Dada por essa forma aqui, né? Aí, Y, eu coloquei Y de propósito, tá? Vai de R mais 1 até infinito. Né? E a esperança varia então dessa forma. Então, nesse caso, Y é o número de tentativas até obter R sucessos. Você pode utilizar qualquer uma das definições, mas tem que definir corretamente a variável de interesse e saber qual que é a fórmula que quer usar. Vejam que se você for utilizar o computador, você tem que ver qual a parametrização que está usando. Por isso que eu fiz o jeito raiz. Ok, eu poderia ter lido, vocês poderiam ter lido a documentação, tá? Aí vai falar tudo. Mas eu achei mais fácil, na verdade achei mais rápido, fazer o jeito raiz e calcular aqui e perceber que tanto R quanto Python estão utilizando a parametrização da binomial negativa como o número de fracassos até ter os R sucessos. Né? Então, eu prefiro utilizar essa definição do que a outra, mas vocês saibam que existe a outra, se vocês se sentem à vontade, pode também utilizar. Então, para terminar, qual que é a cara da binomial negativa? Essa aqui. À medida que a RP muda, vocês veem que vai mudar também a cara da distribuição binomial negativa. E é isso por hoje, galera. Espero que tenham gostado da aula. Leitura recomendada para quem tiver algum desses livros. Para quem não tiver, eu coloquei um material extra aí no site. Ele está em inglês, tá? Mas deve ter bastante coisa aí português na internet, mas eu coloquei, achei interessante. E continuem praticando na lista. Para quem não sabe onde está esse material, está no site. Para você entrar no site, né? Está aqui em IP. Quando eu coloco as aulas, tem um vídeo, que espero que todo mundo esteja assistindo os vídeos, tá? Tem os slides, que espero que todo mundo esteja rabiscando os slides. E tem os extras. Eu vou colocando, quando eu encontro uma coisa legal na internet, eu coloco aí os extras. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula.